Olá, você que está com a gente aqui no Alternativa Esportes TV, tudo bem com vocês? Aqui é Almeno Campos, repórter, apresentador, às vezes comentarista aqui no Alternativa Esportes e fora da rádio. Também sou guia de turismo aqui no estado do Rio de Janeiro. E terei a satisfação muito grande de contar um pouco da história do Maracanã, que no dia 16 de junho de 2020 completa 70 anos de vida. Maracanã, que é um dos estádios mais famosos e conhecidos no mundo, foi palco de 2 Copas do Mundo, também da Copa das Confederações em 2013, também dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, também dos Jogos Pan-Americanos de 2007, além de muitos shows e também de momentos marcantes e de visitas ilustres. Vou começar aqui falando da idealização do estádio, de onde veio a ideia de ter o estádio do Maracanã. A ideia veio graças ao jornalista Mário Filho. Daí vem o nome oficial do estádio, Estádio Jornalista Mário Filho. Mário também ajudou na popularização do futebol aqui no Brasil. Até a década de 30, o esporte era muito forte na elite, mas também graças ao Mário Filho, o esporte também se tornou bem mais popular. Mário Filho também ajudou a criar, em 1932, os primeiros desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Mário Filho também criou no futebol um concurso para eleger os torcedores mais animados e com mais carisma. Graças a esse concurso, começaram a aparecer as primeiras bandeiras e os primeiros instrumentos musicais nas arquibancadas. Mário Filho também criou o termo Fla-Flu para nomear o clássico entre Flamengo e Fluminense, nome que existe até hoje e que também aparece em um dos trechos do hino do Flamengo. Mário Filho também ajudou a reviver o torneio Rio-São Paulo em 1950. Antes disso, o torneio só foi disputado apenas uma vez, em 1933. E Mário Filho também ajudou na idealização do Maracanã. Mário, liderando o movimento junto com a imprensa carioca, teve a ideia de construir o estádio onde ele está localizado atualmente. Antes do estádio, ali existia uma pista de corrida de cavalos. Porém, essa ideia teve uma oposição muito grande do vereador Carlos Lacerda. Lacerda era o principal rival político de Getúlio Vargas, que foi presidente do Brasil por 2 vezes. Lacerda tinha a ideia de construir o estádio em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Porém, quem conhece o Rio sabe que Jacarepaguá fica muito longe do Maracanã. Hoje é um bairro super populoso, tem muitas vias de acesso, porém, antigamente, Jacarepaguá era um local onde poucas pessoas moravam, também tinha uma quantidade muito pequena de acesso, era uma região de difícil acesso. Como construir um estádio grande num local onde poucas pessoas viviam e que também tinha uma quantidade pequena de acessos? Então a ideia do Carlos Lacerda acabou caindo por terra, e com isso a ideia do Mário Filho acabou sendo a vitoriosa no caso, e com isso o estádio, no caso, foi construído onde está atualmente. A obra começou em 1948 e para a construção foram utilizados cerca de 500 mil sacos de cimento e também uma quantidade de barras de ferro muito grande e capaz de dar 2 voltas no planeta Terra. Olhem a grandiosidade da obra. O estádio foi inaugurado em 1950, mais precisamente em 16 de junho, porém com detalhe, as obras não estavam totalmente concluídas. Pois é, o estádio foi totalmente concluído apenas em 1965, 15 anos depois da inauguração. O primeiro jogo foi entre a seleção carioca e a seleção paulista. O jogo terminou com a vitória da seleção paulista por 3-1 e o primeiro gol do estádio foi marcado pelo Didi, o grande Didi, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, bicampeão do mundo em 58 e 62,
autor do chute da folha seca, aquele chute cheio de efeito na bola, e ele era ídolo de nada mais, nada menos que Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O estádio ele foi construído para receber pouco mais de 155 mil pessoas. Porém, em muitos jogos, o estádio recebeu bem mais que isso. Aí tem um detalhe, muita gente acha que o maior público oficial do estádio foi na final fatídica da Copa de 1950 entre Brasil e Uruguai, em que os uruguaios venceram por 2-1. Muitos pensam que esse é o maior público do estádio, né? Havia uma estimativa até de que cerca de 200 mil pessoas estiveram no estádio. Porém, o público oficial nesse jogo foi de 177 mil torcedores. O maior público oficial em um jogo de futebol no Maracanã aconteceu em 1969, no jogo entre Brasil e Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970. O Brasil venceu o jogo por 1-0. No estádio compareceram um pouco mais de 195 mil torcedores. Esse, de fato, é o maior público oficial em um jogo de futebol da história do Maracanã. Falei em um jogo de futebol, porque o maior público oficial na história do Maracanã aconteceu na década de 80. A banda Kiss se apresentou no estádio para pouco mais de 250 mil pessoas. Então, a banda Kiss protagonizou o maior público da história do Maracanã. Maracanã, além do futebol, também recebeu muitos shows. Além da banda Kiss, também se apresentaram a banda A-ha, também o Paul McCartney, Madonna, Frank Sinatra, Tina Turner, o Rolling Stones também se apresentou no estádio. Além de outros artistas brasileiros, como Xuxa, Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Rita Lee, Barão Vermelho, entre outros. Com o passar do tempo, a capacidade do Maracanã acabou diminuindo por conta das reformas que aconteceram no estádio. A primeira grande reforma aconteceu em 99, para a realização do Mundial de Clubes da FIFA. A capacidade acabou caindo para 103 mil pessoas, porque foram colocados assentos na parte superior do estádio. Também foi finalizada a geral, a famosa geral, aquele setor onde as pessoas que não tinham como pagar um valor alto pelo ingresso ficavam para assistir às partidas. Com essa reforma, a geral acabou. Depois, a segunda reforma aconteceu entre 2005 e 2006 para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Essa reforma foram colocadas cadeiras onde ficava geral. Com isso, a capacidade caiu ainda mais, para pouco mais de 90 mil pessoas. Por fim, a terceira e última grande reforma aconteceu entre 2010 e 2013 para a Copa do Mundo de 2014. A capacidade do estádio foi diminuída ainda mais, para pouco mais de 78 mil pessoas. Pois é, né? Como a capacidade do estádio diminuiu muito com o passar do tempo. Maracanã também foi palco de alguns momentos marcantes, como, por exemplo, o 10º gol do Pelé foi marcado em 1969, na vitória do Santos por 2-1 em cima do Vasco. O Pelé marcou, inclusive, esse gol de pênalti. Outro momento marcante, em caso que quase aconteceu, né, foi o 10º gol do Romário. Em 2007, em março, o Vasco venceu o Flamengo por 3-0. Romário marcou um dos gols. Foi o gol de 999. O gol 1000 só não saiu porque o Bruno, goleiro do Flamengo, acabou defendendo com o pé o chute do Romário. Isso já quase no finalzinho do jogo. Maracanã também recebeu duas visitas do Papa, em 1980 e em 1997.
também a visita da Rainha Elizabeth II da Inglaterra, lá em 1968. Ela assistiu um amistoso entre a seleção do Rio e de São Paulo. E nesse amistoso, a seleção paulista venceu por 3-2. Então tá aí um pouco da história do Maracanã, que completa 70 anos de vida em 2020. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe também com seus amigos, com sua família, se inscreva no nosso canal e também ative as notificações, tá bom? Grande abraço a todos vocês e viva o Maracanã!